Falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. E hoje queremos trazer uma palavra especial para os nossos professores. 15 de outubro está chegando, Dia do Professor. Mas de onde veio essa data? Ela começa no ano de 1827, quando o imperador Dom Pedro I baixou um decreto imperial criando o ensino elementar no Brasil. Por incrível que pareça, não existia nada parecido. Naquela época, a grande maioria da população ainda era analfabeta ou semi-analfabeta. Os poucos que tinham acesso às letras, muitas vezes era através do trabalho de religiosos. Através desse decreto, todas as cidades, vilas, lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto era bastante inovador para a época. Falava, por exemplo, sobre a descentralização do ensino, ou seja, currículos que deveriam ser adaptados a cada local e a cada situação. Falava sobre o salário dos professores, falava sobre as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender, falava até mesmo como os professores deveriam ser contratados, quais os requisitos para a contratação. Teria sido uma ideia inovadora e revolucionária caso tivesse sido colocada em prática, o que infelizmente não foi naquela época. Poderia ter colocado o Brasil em um caminho muito diferente. 120 anos após esse decreto, no ano de 1947, foi quando ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. Isso ocorreu no estado de São Paulo, numa escola chamada Ginásio Caetano dos Santos. O período do segundo semestre começava em 1º de junho e ia até 15 de dezembro. Havia apenas 10 dias de férias em todo esse período. Então, alguns professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada, para descanso, para reflexão e também para confraternização dos professores. E o professor Salomão Becker sugeriu que o encontro acontecesse no dia 15 de outubro, data em que, na sua cidade natal, professores e alunos celebravam também e faziam confraternização juntamente com os seus educandos. Então juntaram-se aqueles professores e implantaram aquela ideia que depois foi crescendo e se tornando uma febre nacional, digamos assim, até ser oficializada como feriado escolar no ano de 1963, pelo Decreto Federal 52682. O decreto definia a essência e razão do feriado: comemorar condignamente o Dia do Professor. Os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e suas famílias. A Unesco também proclamou o Dia Mundial dos Professores no ano de 1994, como sendo dia 5 de outubro. Com isso, eles queriam celebrar a aprovação de um documento chamado Recomendação da Unesco sobre o Estatuto dos Professores. Dessa forma, existem todos os motivos e requisitos legais para a celebração do Dia do Professor. Mas o que isso realmente significa? É muito comum vermos nessas datas as pessoas confessarem, admitirem: vocês deveriam ganhar mais do que um médico, mais do que um advogado, mais do que um jogador de futebol, porque vocês formam todas as outras profissões. Outros dizem que são importantes, mas não dão a devida importância. Com isso, muitos professores, embora agradeçam as homenagens merecidas, mas admitem que falta algo mais. Muitas vezes existe a associação da data de comemoração do Dia do Professor com o fato da profissão ser encarada como uma vocação, quase que como uma missão divina. Isso é bom, com certeza, mas também acaba tendo uma consequência não muito recomendável. É que esse discurso acaba naturalizando, normalizando as dificuldades e contradições do dia a dia do professor, como se fossem dificuldades que têm razão de ser.
como coisas que são inerentes à profissão, coisas que não devem ser questionadas ou reclamadas, como a falta de material, a falta de boas instalações didáticas, pedagógicas, a falta muitas vezes de um bom salário e tantos e outros problemas e dificuldades que o professor precisa encarar no seu dia a dia. Sem falar do fato de que em muitos lugares a profissão, o trabalho de professor acaba sendo dificultado pela própria convivência daquela sociedade, lugares em que os professores muitas vezes se sentem hostilizados, constrangidos, ameaçados por alunos que são mais hostis ou mais agressivos. Sem contar as dificuldades que são impostas pelas leis educacionais que colocam uma série enorme de deveres para o professor e praticamente poucos direitos. Se exige que o professor não seja apenas um repassador de conhecimentos, mas o professor tem que ser pai, mãe, psicólogo, educador, formador de opinião e por aí vai. A lista é muito longa. Podemos dizer que muitas vezes o professor acaba sendo o mordomo da educação, porque nos filmes antigos de mistérios, de policiais, sempre o culpado quem era? Era o mordomo. Então, muitas vezes, o professor acaba sendo o culpado pelas falhas de um sistema que ele não controla, que ele não tem voz ativa para falar a respeito, ele não pode opinar sobre como aquele sistema será montado e como será trabalhado, e tem que aceitar o que vem imposto de cima para baixo. Imposto por burocratas que muitas vezes nunca pisaram numa sala de aula, nunca tiveram cadernetas para corrigir. E hoje em dia não é só as cadernetas de papel, agora são as cadernetas eletrônicas que exigem um conhecimento que o professor não tinha quando fez o seu concurso. Ou seja, as regras foram mudando ao longo do tempo, faz o concurso com uma promessa para um determinado serviço e durante o período de trabalho aquele serviço vai mudando. Aquele serviço vai se exigindo novos requisitos que não constavam antes. Tudo isso e muito mais são dificuldades que às vezes são mascaradas pela glorificação, pela normalização da função de professor como sendo uma vocação. Vivemos num país que historicamente não valoriza a educação. Vivemos num país que precisa criar histórias, narrativas, para maquiar a dura realidade do que é ser professor. Dessa forma, acaba-se passando uma espécie de maquiagem na desvalorização do professor, nas duras cargas de horários de trabalhos, e no fato de que para conseguir fechar as contas no fim do mês, muitos professores precisam trabalhar em 2 ou mais escolas, e jornadas de trabalho que vão para muito além da sala de aula, pois envolvem preenchimento de cadernetas, reuniões pedagógicas, envolvem também muito mais correção de atividades, envolve aconselhamento de alunos e muitas outras atribuições que vão além do espaço, do momento da aula expositiva. Curiosamente, muitas pessoas que homenageiam o professor nesse dia também criticam o professor quando ele realiza uma greve, uma paralisação, por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Afinal, o que um professor nunca ouviu no seu dia, mas gostaria de ouvir? E a resposta veio de um professor amapaense, que disse: gostaria que alguém assim me falasse, professor, um dia eu quero ser um professor igual ao Senhor. É isso que mais enaltece o coração de um professor. É saber que se criou um exemplo, um padrão para aqueles que virão após o nosso caminho, após o nosso momento. Existem também poucos espaços de acolhimento, de oportunidade para os professores expressarem seus reais sentimentos, suas dificuldades. Muitas vezes o professor tem que ouvir a todos, mas não tem ninguém quem o ouça. Entendemos a sobrecarga do professor, muitos gostariam de ouvir isso, suas enormes responsabilidades. Tudo bem não estar sempre bem, não conseguir dar conta de todos os projetos, planejamentos, todas as atividades diferenciadas, atividades lúdicas.
Tudo bem você fazer as coisas dentro do seu limite, no seu tempo, desde que cumpra as suas obrigações. A questão é que a cada ano as obrigações do professor só fazem crescer, só fazem aumentar. E falta estrutura, falta equipamentos, falta instalações, falta muita coisa para que o professor consiga realizar bem o seu mistério. Nunca devemos nos esquecer que o professor, principalmente aquele servidor público contratado, ele é muito mais do que um professor. Ele é um funcionário público, ele é um servidor público cujos direitos e deveres estão bem especificados na lei. Em troca, muitas vezes se coloca o professor como tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo. De tudo e mais alguma coisa, como se todas as tarefas, responsabilidades estivessem com o professor. Mas não é o professor, por exemplo, que vai controlar o orçamento da educação. Não é o professor que vai cuidar do currículo, de elaborar o currículo. Não é o professor que vai contribuir de alguma maneira para a formação daquele sistema ao qual ele pertence. Então, muitas vezes, ele recebe todo o pacote de deveres pronto e tem que se virar para conseguir realizar alguma coisa daquilo. O professor também teve o seu trabalho redobrado após esses 2 anos de pandemia de Covid, pois as lacunas na aprendizagem dos alunos chegam a níveis alarmantes. Uma pesquisa realizada há algum tempo atrás com os alunos do estado de São Paulo disse que esse período de pandemia, a lacuna na aprendizagem, ela vai demorar em torno de 5 anos para ser suprida, para voltar aos níveis normais. Isso no estado de São Paulo, que é um dos estados que tem muitas boas instituições. Agora imaginem nos outros estados do Brasil que talvez não tenham toda essa estrutura. Quanto tempo até que essa lacuna seja suprida? É o caso de começar a se pensar, além de cursos preparatórios, para cursinhos, para vestibulares, para Enems da vida, mas também em cursos reparatórios, para reparar as enormes brechas de aprendizagem que ficaram no corpo de alunos durante esse período. É algo que muitas vezes não está nas pautas pedagógicas. Muitas escolas e muitos programas educacionais estão retomando como se nada tivesse ocorrido durante 2 anos da pandemia, como se tivesse sido apenas uma pausa numa música, quando na verdade foi muito mais do que isso. Coisas que têm que ser repensadas, estratégias, modelos de ação, currículos e muito mais. Portanto, o Dia do Professor é uma excelente oportunidade para que a sociedade se mobilize, para cobrar também dos governantes, tanto aqueles que estão chegando quanto dos que estão saindo, cobrar deles mudanças reais e concretas, não apenas promessas vazias. O que nós mais temos ouvido falar nesses meses de campanha eleitoral, da boca de dezenas de candidatos, eleitos ou não eleitos, no nosso governo a educação vai ser prioridade. Vai ser prioridade em primeiro lugar. Mas será que a educação realmente está sendo tornada prioridade? Será que realmente os recursos educacionais estão sendo bem direcionados, bem fiscalizados, bem aplicados? Porque é muito mais do que apenas o dinheiro, os impostos da nação colocados em faculdades, em escolas, em salários, em materiais. É muito mais do que isso. Envolve também o bom uso dos recursos humanos, das instalações escolares, das diversas nuances e elementos que compõem o sistema educacional brasileiro, que é gigantesco. Quando nós paramos para analisar a quantidade de escolas, tanto de ensino médio, fundamental, pré-escolar, creches, faculdades, universidades, escolas técnicas, o nosso sistema educacional ele é gigantesco, maior do que o de muitos países somados. Então não é uma tarefa simples. E o professor é uma das peças desse sistema, mas ao mesmo tempo ele é cobrado como se fosse o dono do sistema, como se fosse a cabeça do sistema, quando na verdade ele é apenas uma peça em meio a uma máquina enorme e complexa. As próprias instituições de ensino deveriam utilizar esta data
não só para organizar eventos celebrando a função do professor, mas também para organizar eventos em que o professor seja o centro, o foco. Lugares em que eles tenham a oportunidade de opinar, de ser agentes ativos de construção de uma carreira que atraia as pessoas. Sim, pois se hoje fizermos uma pesquisa informal ou até mesmo formal e perguntarmos às futuras gerações, aos alunos de hoje, o que você pretende ser na sua carreira, dificilmente ouviremos as pessoas dizerem: eu quero ser um professor. Ou seja, uma carreira que era muito atraente, que era muito valorizada, agora está em pleno declínio. E isso é um problema muito sério, porque precisaremos sempre de professores. O conhecimento ele tem que ser repassado para as futuras gerações. O conhecimento não pode ficar esquecido, estanque, mofado, centralizado em poucas pessoas que, com o passar do tempo, elas também partirão. Também deixarão o seu legado, mas para quem elas deixarão? E se não houver ninguém querendo esse legado, como serão as futuras gerações? Professores, somos agentes que formam cidadãos, aptos a atuar na sociedade. Podemos ajudar nossos alunos a construir um futuro melhor através da educação. Não desistam da sua profissão, resistam, lutem contra todas as formas de desvalorização e ataques que todos os dias chegam até nós. Diante do momento que estamos vivendo, precisamos nos unir, precisamos ser corporativos, entender que estamos todos juntos no mesmo barco. Não importam nossas preferências políticas, não importam as nossas vivências, nosso tempo de sala de aula, estamos todos juntos na mesma classe. Podemos usar as palavras de Benjamin Franklin, que diante da discórdia que existia entre os representantes das 13 colônias americanas, desunidos para lutar contra a Inglaterra, ele disse: ou nós lutamos juntos, ou seremos enforcados juntos. Seremos derrotados e seremos executados, se não lutarmos juntos. Se lutarmos separados, seremos enforcados juntos, disse ele. E com isso, eles tiveram a consciência de que, apesar de suas diferenças, precisavam se unir para um futuro melhor. Assim também nós, professores, precisamos entender que, separados, não teremos sucesso nas nossas lutas. E existem várias formas de lutarmos, todos os dias, de várias maneiras, um pouquinho de cada vez, formando a cada dia alunos que realmente vão olhar a nossa carreira, o nosso trabalho como professor, como algo importante, como algo essencial, valorizando cada vez mais o conteúdo que repassamos. Sim, porque, embora muita gente não veja isso com bons olhos, o professor como um repassador de conhecimento, mas o conhecimento ele precisa ser repassado. A aula expositiva, ela é sumamente importante. É muito importante construir o conhecimento, mas como você vai construir sem ferramentas? Como você vai construir sem material? E o material ele precisa ser fornecido, ele não pode ser construído, ele tem que já ser pego pronto, para que depois você vai aprender como usar aquele material, como usar aquelas ferramentas. Da mesma forma, as ferramentas mentais, intelectuais, as primeiras noções de leitura, escrita, cálculo, raciocínio lógico, isso não pode ser construído, isso já está pronto e tem que ser repassado ao aluno para que ele possa utilizar essas ferramentas e materiais, aí sim, para construir outros saberes, outros conhecimentos. Dessa forma, resgatamos o valor também da aula expositiva e, claro, também do pensamento crítico. Um não pode viver sem o outro. Um não exclui o outro. E deixamos aqui, para finalizar, a seguinte meditação. Ser professor, tarefa difícil, mas não impossível. Tarefa que exige um sacrifício incrível. Tarefa que exige abnegação. Tarefa que é feita com o coração. Nos dias cansados, nas noites de angústia, nas horas de fardo, de tamanha luta, chegamos até a questionar: meu Deus, será que vale a pena ensinar? Mas bem lá dentro responde uma voz, voz que nos entende, voz que fala por nós, a voz da nossa alma, a voz do nosso Deus. Vale sim a pena, coragem. Você ensinando,
aprende também. Você ensinando faz o bem a alguém e vai semeando nos alunos seus um pouco de paz e um tanto de Deus. Que o Senhor nos abençoe.